vamos de mais histórias, já que vocês gostam muito de historinhas para dormir, né? Bom, eu vou ler o meu livro preferido, que é O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fada russos, gente. São contos de fada da Rússia. Esse é sem dúvida o meu livro preferido. Aqui tem várias histórias. Anteontem eu li pra vocês O Pescador e o Sapo, uma história bem legal. Bom, apesar de ser historinhas para dormir, eu não acho que esse livro seja para criança. Até porque teve algumas palavras que eu não pude dizer no vídeo, senão o YouTube pode me silenciar. Enfim, eu nunca li essa história aqui que eu vou ler pra vocês. A Pena de Finis, o Falcão. Vamos ler essa história juntos e eu espero muito que vocês gostem. E é óbvio, né, gente? Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu like. E se puder, hype o vídeo, porque isso me ajuda demais, galera. O like e o hypar muda tudo. E não custa nada, né? Não vai fazer seu dedo cair. Então, se você gostar, já deixa o like aí de uma vez pra você não se esquecer, porque se você dormir, você pode esquecer de deixar o seu like, né? E é isso, meus amores. Se você gostar do meu conteúdo, então se inscreva, me siga. E é isso. Eu agradeço muito obrigada. Então vamos lá, né, meus amores? Eu não estou na melhor posição, mas vamos ler. Vamos lá. A Pena de Finis, o Falcão. Há muitos anos, numa terra muito distante, existia um mercador rico e viúvo que tinha 3 filhas. As duas mais velhas apenas se interessavam por festas e roupas, enquanto a mais jovem, Maria, não se importava de trabalhar muito e tomava conta da casa para o seu pai, fazendo todas as tarefas domésticas. Certo dia, o mercador ia viajar para outra cidade a negócios e perguntou às suas filhas que presentes elas gostariam que ele trouxesse. As duas mais velhas pediram tecidos caros para fazerem vestidos, mas Maria humildemente disse: tudo que eu quero, pai querido, é uma pena de Finiste, o Falcão. Quando o pai voltou de viagem, ele trouxe belas fazendas ricas. Ele trouxe belas fazendas ricas para cada uma das filhas. Tá escrito fazendas mesmo, gente. Ele trouxe belas fazendas ricas para cada uma das filhas mais velhas, mas nada para Maria. Ele contou a ela que não pudera encontrar ninguém no mercado que tivesse ouvido falar da pena de Finis, o Falcão. As mais velhas fizeram bolos, belos vestidos e zombaram de Maria, mas ela não se importou. Eu já li essa história assim, galera. Eu tinha me esquecido. Enfim, vamos lá. Algum tempo depois, o mercador viajou para outra cidade, ainda mais distante. Suas filhas mais velhas pediram a ele para comprar novas estolas de seda. Mas Maria novamente pediu: tudo que eu quero, pai querido, é uma pena de Finis, o Falcão.
Mais uma vez ele trouxe presentes caros para as filhas mais velhas, mas não havia ninguém no mercado que tivesse ouvido falar da pena de Finest, o falcão, que a mais nova tanto desejava. Quando o mercador planejou sua próxima viagem, dessa vez para muito mais longe que as outras, as filhas mais velhas pediram novos brincos, mas Maria disse novamente: tudo que eu quero, pai querido, é uma pena de Finest, o falcão. Na cidade, o pai encontrou lindos brincos para as filhas mais velhas, mas como das outras vezes, ninguém soube dizer onde conseguiria achar uma pena de Finest e o falcão. No entanto, quando estava voltando para casa, ele encontrou um velho com uma pequena caixa nas suas mãos. "O que você tem na caixa, bom homem?" perguntou o mercador. "Uma pena de Finest, o falcão", respondeu o velho. "Por favor, venda-a para mim", pediu o mercador. O velho respondeu: "Esta pena não está à venda, mas eu posso dá-la de presente para um homem bom como você." Quando ele voltou para casa com a pena, Maria ficou muito feliz, abraçou e agradeceu. Depois correu para o quarto. Ela tirou a pena da caixa, agitou-a no ar e o falcão entrou pela janela. Então a moça deixou a pena cair no chão e o pássaro transformou-se num belo jovem. Eles começaram a conversar alegremente, trocando palavras de amor. Mas a casa não era muito grande e não havia como tal mágica ficar em segredo. As irmãs de Maria escutaram ruídos no quarto dela e, achando que tinham ouvido uma voz de homem, bateram na porta. "Quem está aí com você, irmãzinha?" "Não há ninguém comigo", respondeu Maria. "Estou falando sozinha." "Bem, então abra a porta." O galante rapaz então transformou-se novamente em um falcão e voou pela janela. Maria abriu a porta. Quando as irmãs entraram e não encontraram ninguém, ficaram muito aborrecidas e saíram desconfiadas. Nas noites seguintes, Maria foi para o quarto logo depois do jantar. Então, bastava que pegasse a pena e agitasse para que Finest entrasse janela dentro, voando para visitá-la. Mas, na terceira noite, as duas irmãs mais velhas viram quando ele saía e resolveram dar um jeito de acabar com aquilo. Enquanto Maria estava fora do mercado, as irmãs colocaram facas afiadas e agulhas no batente da janela. Mas a mais nova não suspeitou de nada, e aquela noite, após agitar a pena, acabou cochilando enquanto esperava por Finest. Quando o falcão tentou entrar no quarto, os objetos afiados feriram suas asas e, por mais que tentasse, ele não conseguiu entrar. Então disse tristemente a ela: "Adeus, minha querida. Se você me ama realmente, me encontrará nos confins do mundo, no último reino. Mas antes de me encontrar, terá de gastar 3 pares de sapatos de ferro." E voou para longe. Com os primeiros raios de sol da aurora, Maria despertou e descobriu as lâminas cobertas de sangue no batente da janela. Ela chorou e chamou por
chegou à porta e perguntou a ela: Onde você vai, minha bela? Encontrar Finiste o Falcão, vovozinha. A vozinha. Oh, em um longe caminho, disse a Baba Yaga. Eu vou ajudar você. Pegue estes pratos de prata e estes ovos dourados. Não os venda por dinheiro, mas negocie com eles. Uma conversa com Finiste. Pegue estas bolas pegue esta bola e jogue adiante de você. Ela irá guiá-la para a casa de minha irmã, que saberá o que fazer. Maria pegou o presente, agradeceu à avózinha e jogou a bola no chão. A bola começou a rolar pela estrada fora, com a jovem em seu encalço. Quando tinha gastado o segundo par de sapatos de ferro, Maria chegou a outra spa, onde encontrou a segunda Baba Yaga, ainda mais velha do que a primeira. Aonde você vai, minha bela? Encontrar Finiste o Falcão, a vozinha. Oh, você ainda tem muito que caminhar. Pegue esta agulha de ouro, não a venda por dinheiro, mas negocie por uma conversa com Finiste. Deu-lhe outra bola para que jogasse adiante até chegar à casa de sua irmã mais velha. Maria tinha gastado o terceiro par de sapatos de ferro quando chegou à terceira spa e encontrou a terceira Baba Yaga, tão antiga quanto as árvores. Onde você vai, minha bela? Encontrar Finiste o Falcão, a vozinha. Finiste o Falcão vive no palácio da cidade, que fica depois daquela montanha. Pegue este fuso de ouro. Não venda por dinheiro, mas negocie com eles. Uma conversa com Finiste. Finalmente, Maria chegou à cidade. Ela perguntou às pessoas sobre Finiste e descobriu que ele vivia no palácio da princesa daquele país, que queria se casar com ele. Maria foi até a cozinha e pediu para trabalhar como serva, e logo foi contratada para lavar louça. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, ela sentou-se e começou a brincar com os pratos de prata e os ovos de ouro. A princesa a viu e ficou encantada com esses raros tesouros. Ofereceu muito dinheiro em troca deles, mas Maria, lembrando-se do conselho das 3 bruxas, respondeu: Não posso vendê-los, mas se você me deixar falar com Finiste o Falcão esta noite, eu os darei a você como presente. A princesa concordou, mas logo suspeitou que havia algo errado ali. Por isso, colocou na ceia de Finiste um pó, para que ele dormisse quando Maria foi ao quarto de Finiste. Eita, pulei um ponto, gente. Para que ele dormisse. Quando Maria foi ao quarto de Finiste, começou a falar com ele. Meu querido Finiste, acorde. Gastei 3 pares de sapatos de ferro e viajei até o último reino, mas não deixei de pensar em você nem um minuto, meu amor. No dia seguinte, depois do trabalho, Maria estava sentada brincando com a agulha de ouro, quando a princesa a viu novamente. Ofereceu dinheiro pela agulha, mas Maria respondeu que a daria se deixasse falar com Finiste o Falcão. Mas a princesa voltou a colocar o pó na ceia
deixei de pensar em você nem um minuto, meu amor. Porém, novamente, ele não a ouviu. No terceiro dia, Maria brincava com um fuso de ouro quando a princesa a viu e desejou também este objeto. Ofereceu dinheiro, mas Maria disse que daria a ela em troca de mais uma noite com Finis do Falcão. A princesa o fez adormecer de novo. Quando Maria encontrou no quarto, disse a ele novamente: meu querido Finis, acorde. Gastei 3 pares de sapatos de ferro e viajei até o último reino. Mas não deixei de pensar em você, nem um minuto, meu amor. Mas foi inútil. Ele mais uma vez não ouviu. Percebendo que havia perdido sua última chance, Maria chorou e chorou. Depois de muito tempo, uma lágrima em brasa rolou por sua bochecha e caiu sobre o rosto de Finiste. Ele abriu os olhos e exclamou: alguma coisa me queimou. Querido Finiste, disse ela, sou eu, sua Maria. Gastei 3 pares de sapatos de ferro e viajei até o último reino, mas não deixei de pensar em você nem um minuto, meu amor. Esta é a terceira noite que passo a seu lado, sem que você acorde. Só então Finis a reconheceu. Querida Maria, estou tão feliz estou tão feliz por ver você de novo. Os dois abraçaram-se e ela contou a ele sobre suas aventuras desde o último encontro. Eles fugiram do palácio da princesa, que quando descobriu mandou seus soldados procurarem os dois por toda parte. Mas foi em vão. Os vestígios deles já tinham desaparecido havia muito tempo. Finis e Maria voltaram para a casa dela para pedir a bênção de seu pai. Eles perdoaram as irmãs mais velhas, casaram e viveram felizes para sempre.